Aí me conta, respondendo de novo mais uma vez, como é que isso foi se transformando, né, esses anos? Então, na realidade, assim, eu sempre busquei o desenvolvimento humano por um processo pessoal, né? Uhum. E cada vez isso ficava mais evidente para mim dentro das organizações, que qualquer mudança ele precisava partir do indivíduo. E a partir disso, eu comecei a mirar meu processo para trabalhar o indivíduo como sendo o agente transformador. Porque Uhum. esse indivíduo que é a propulsão para que todo o processo aconteça. Eu preciso que esse indivíduo se sensibilize, se transforme primeiro dentro dele, para que dentro das organizações e dentro da sociedade ou dentro do sistema familiar, aquilo também se transforme. Então, foi a partir dessa percepção alargada lá atrás é que eu fui direcionando as minhas formações para esse processo mais focado no indivíduo, né? E isso começou a fazer muito sentido para mim, porque eu começava a ter muito mais resultados dentro das organizações quando eu conseguia transformar um processo a partir de cada um daquela equipe, né? Então, todo o trabalho foi se transformando e ganhando ali proporções muito maiores do que as minhas expectativas anteriores ou as minhas experiências anteriores, onde você normalmente vinha com os projetos já delineados, né? Então, nós começamos a construir de forma colaborativa todo o processo, no sentido de envolver e de criar um pertencimento para todo mundo. E com isso, todos foram se desenvolvendo também nesse processo. Uhum. Muito interessante. Como você já falou, né, a mudança vem a partir do indivíduo e vem a partir do indivíduo em tudo. Então, muitas vezes Sempre. as pessoas querem transformar, né, mudar algo dentro de um casamento, dentro de uma relação ou dentro da própria família, né? Você acaba tendo, né, que resolver isso dentro de si primeiro, para que isso reverbere de outras maneiras, né? Eu digo sempre isso, né? É um processo terapêutico, é um processo de autorresponsabilidade. Então, cabe a nós, indivíduos, reconhecer e tomar consciência do nosso processo, Uhum. das nossas questões, né? E para isso é preciso eu assumir algumas responsabilidades, Uhum. porque nós temos, né, culturalmente aí alguns modelos mentais onde a gente transfere para o outro, né? É sempre a culpa do outro, é sempre o problema é da empresa, mas quem faz a empresa somos nós, né? Então, a gente vem de um processo de transferência. E Uhum. quando a gente assume a responsabilidade, a nossa parte, trazendo consciência de que se eu mudar, eu vou criar um processo de ressonância diferente nas pessoas nas quais eu me relaciono, muda tudo, né? E quando a gente traz isso para um processo terapêutico, em especial pela constelação, quem já passou comigo sabe, essa questão da autorresponsabilidade é muito grande. Não adianta você vir querer falar assim, a culpa foi de fulano ou de ciclano. Não, eu sou responsável porque eu também fui para esse lugar. Inconscientemente ou conscientemente, nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Uhum. Né? E o trabalho, o processo de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, de expansão da consciência, é que nos permite reconhecer esses lugares. Uhum. Né? E a gente está sempre numa espiral de evolução. Então, cabe a nós buscarmos esse autoconhecimento,
se conhecer, olhar para dentro, ao invés de ficar só olhando para fora ou de fazer só para fora, né? Há que ter um diálogo muito profundo entre o micro e o macro, entre o Pois que é, é o meu então. ser e o que é todos a qual eu me relaciono. Uhum. Então, você está falando aí de coisas pertinentes, mas na verdade nós fomos educados para olhar para fora, né? Quando a gente nasce lá naquela família, né? A família olha para a gente, então ela está olhando para fora. E quando ela olha para a gente olhando para fora, né? Seja o pai, a mãe, os irmãos e blá blá, a gente aprende a apontar para fora. A gente nunca aprende, ou melhor, agora eu acho até que alguns pais e mães vêm refinando, né, a maneira de educar seus filhos, mas ninguém parou na nossa época para dizer assim: o que você está sentindo? Qual é o seu sentir em relação a isso? Você está percebendo o seu resultado quando você faz isso? Né? Então, assim, não existia isso, existia regras, dedos apontando o que você fez de errado, principalmente, né? Ainda tinha aquela, na minha época, ainda tinha aquela alusão ao que você faz não é nada mais do que a sua obrigação, ou seja, você fazia de bom, que podia, de repente, ser, né, utilizado como um recurso de desenvolvimento daquele ser humano. Era utilizado como algo que era função daquele ser humano, era função ele dar certo, ele tinha que dar certo e tal, para passar por um outro modelo. Eu acho que a sociedade ainda não está nem 10% nesse outro modelo. Tá? Então, quando você fala assim, a visão sistêmica e coloca essa coisa do autodesenvolvimento, eu queria um pouco que você falasse dessas relações, porque principalmente na família mesmo, né? Falasse um pouco desse olhar na família, porque a gente acaba misturando muito tudo isso ainda, né? Isso ainda é muito jovem, vamos dizer assim, na consciência humana. Quando você chama de jovem, realmente uma criança, né, ainda, né? Estamos ainda num processo, inclusive até de desenvolvimento de conhecimento, né? É uma ciência viva ainda que vem se desdobrando e se aproximando cada vez mais, e até mesmo da academia. Mas, no caso, é que nós somos forjados, né, em uma sociedade com modelos, e as nossas famílias estão inseridas dentro dessa cultura, né? E com modelos mentais, expectativas, né? Geracionais, inclusive. E quando nós nascemos num sistema, numa família, há muita expectativa com relação a esses filhos, né? Para que ou façam melhor do que a gente, né? Ou que repitam aquilo que a gente fez, da forma como a gente fez, ou da forma como nós achamos que é mais importante. Eu estou falando nós aqui no papel assim dos pais, né? Assim, o pensamento dos pais ou das gerações mais antigas. E o que a gente vem percebendo e vem trabalhando mais fortemente essa questão da individualidade é esse respeito. Porque muitas vezes, no seio familiar, você tem aquela cultura daquela família. E depois você precisa largar um pouquinho, você tem a cultura daquela sociedade onde aquela família está inserida. E depois no país onde essa família está inserida. Então, não é só da sua família de origem que você recebe os inputs, né? Da forma como você se posta diante da sua vida. Tem toda uma cultura
muito maior, que a gente chama de uma consciência mais coletiva, né, de experiências anteriores aí, que interfere na nossa formação enquanto indivíduos. Uhum. Só que nós não fomos estimulados e não somos, até então, gerações anteriores, que agora a gente já vem num processo de desenvolvimento, de trabalhar o ser individual, de trabalhar sentimentos, né? A gente ficou muito no campo da cognição e esqueceu de olhar também para os sentimentos. Então, nós produzimos indivíduos muito mentais, muito racionais, muito lógicos, mas que não conectam sentimentos com essa racionalidade, com essa cognição. Nem percepção. E a percepção é que faz a ponte entre uma e outra. É muito engraçado você dizer isso, porque nós replicamos esses indivíduos em massa, tá? Eu ainda escuto, em 2022, as pessoas dizerem assim, mas nessa escola, onde é uma escola viva, onde é uma escola onde essas percepções são trabalhadas, mas nessa escola ninguém aprende nada, ou nessa escola ninguém aprende nada para fazer o Enem, tá? E eu acho muito curioso, porque se aprende tudo nas escolas vivas, porque o Enem é algo totalmente cognitivo, simplesmente cognitivo. Porém, se você não tiver trabalhado o seu senso crítico, as suas percepções, a sua maneira de lidar com a sua vida e tudo mais, não adianta ter o cognitivo. Nós vamos ter adultos massacrados emocionalmente, com síndrome do pânico, com estresse cada vez mais acentuado, porque não reconhece aquelas emoções. Sim. Né? E não consegue lidar com elas, que é o pior. Porque não consegue lidar com elas. Não consegue lidar também com os desafios, né? Eu sei lá, desculpa o barulho aqui, caiu uma pena. Eu tenho que estudar para o Enem, então eu tenho que colocar foco nisso. Mas tá? E a pessoa não tem substância emocional, não tem sustento emocional para entender que é isso. Eu vou ter que só colocar o meu farol nisso agora e depois vai passar. A gente está falando de um processo até mais complexo, né? Muito. Estou dando assim. Porque é uma percepção que precisa vir de instâncias também, né? Das instâncias educacionais, como um todo, de preparar o indivíduo nas suas fortalezas todas, né? Eu preciso estabelecer a crítica, eu preciso fortalecer o pensamento crítico naquele indivíduo, e não só um pensamento mecanicista que ele é linear, né? Que é o que, na maioria das vezes, é o que se desenha e que se projeta nos processos educacionais. Então, quando você vem em uma escola viva que amplia um pouco esse olhar, que fortalece outras áreas do conhecimento daquele indivíduo, que transforma aquele indivíduo mais forte para enfrentar, inclusive, esses desafios, né? De superar aí esse processo, vamos trazer aqui o Enem, ou de outros desafios da vida. Sim. As pessoas às vezes não reconhecem. Por quê? Porque nós estamos vivendo dentro de um processo de massa culturalmente, onde eu estimulo cada vez mais a competição ao invés da colaboração, da reflexão, né? Do pensamento filosófico. Eu fico presa em modelos mentais onde eu não estimulo isso no meu filho, nas minhas relações, porque todos têm que responder a um padrão que se espera dele. Sim. Né? É isso, né? E isso gera transtornos psíquicos, transtornos emocionais, porque nós não somos esse ser separado.
né? A gente não separa a emoção da razão. A gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos e ir compreendendo cada vez mais o que isso traz para a gente. Mas a gente escutou ao longo da nossa vida milhões de inputs, né? Assim, engole esse choro, homem tem que ser forte, homem não chora, né? Você não pode demonstrar seus sentimentos para o outro. Você não pode ser você. Né? O tempo inteiro você está recebendo mensagem assim, olha, não pode ser você. Então, você vai se sufocando, vai se fechando cada vez mais. Né? Uhum. E quando a gente vai para um processo terapêutico, os profissionais, eles nos ajudam a ampliar um pouco esse olhar. E nos ajudam a destampar um pouco essa emoção para que a gente possa ir tomando consciência de quem de fato nós somos, dos nossos sentimentos, das nossas experiências, traumáticas ou não, para que a gente possa ir elaborando de um lugar responsável, né? E não também de um lugar onde eu estou transferindo apenas para o outro. E isso dentro do seu ritmo, né? Não é no ritmo do outro. É no ritmo de cada um. As percepções vão aflorando, né? Eu sinto assim que, por mais experiência, né, que eu tenha nessa área, porque eu estou emborcada nessa área tem muito tempo, né? Por mais que isso seja, eu tenha essa experiência, de vez em quando é como se fosse uma bolha, aflora uma percepção de alguma coisa que, nossa, hoje eu até comentei com você, né, uma das percepções que afloraram esses dias, e a gente fala, uau, né? Nunca não tinha me lembrado disso. Então, a percepção, ela pode ser trabalhada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? E ela é um movimento contínuo, ela não para. A gente está o tempo inteiro, mesmo que não perceba, em alguma instância do nosso ser, ela está percebendo. E quando ela não vem à consciência, ela normalmente nos traz questões, né, ou somáticas ou emocionais, porque nós não percebemos a nossa realidade. Com todas as nuances, né? Com tudo que veio antes, com tudo que eu sou a partir do momento que eu nasci, com toda a minha autorresponsabilidade, porque eu fiz, não foi ninguém que fez no meu lugar, né? Enfim, com tudo que a gente é, né? E essa percepção não para, ela está aí a cada, sei lá, trilésimo de segundo, percebendo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. E eu acho que a percepção também é um treino, né? Porque eu preciso aprender a desenvolver a minha percepção. É como fazer um processo de desenvolvimento ligado a mindfulness. Eu vou treinar a minha mente, eu vou treinar também a minha percepção, eu vou treinar também as minhas emoções, e para isso eu preciso de me dedicar um pouco a isso, né? Não é uma coisa que vem pronta, é um processo de construção. E como você disse, né? A gente está em constante aprendizado. A cada dia a gente, com as nossas experiências, a gente vai refinando essa nossa percepção. A gente vai sintonizando ela cada vez mais nas frequências, nos movimentos mais sutis, né? Porque eu brinco que, assim, às vezes a gente vem de um processo de observação. Então, eu olho aquilo no macro, e naquele macro eu vejo muitas coisas. E aí eu preciso descer um pouquinho, né? E aí eu vou
intuindo que eu preciso descer, aquela coisa, né? Assim, a gente vai tendo alguns sentimentos que vai nos colocando ali naquela trilha. Então, eu tenho a intuição e eu vou descendo um pouquinho mais. E a partir do momento que eu tenho aquela intuição, eu começo uma percepção diferenciada. E ali, depois, eu vou para uma sintonia mais fina, né? Eu vou para o ponto, para o foco, para aquela questão mais fina. É como que eu estivesse sintonizando mesmo uma percepção mais refinada. Então, eu brinco, né? Que primeiro eu observo, eu intuo, eu percebo e eu sintonizo ali naquele ponto. Porque eu acho que é um processo mais ou menos assim, né? Que quanto mais eu amplio, eu também preciso trazer isso para um foco, para aquela percepção que é aquela verdade que faz transformar dentro, né? Que traz a consciência, aquele segundo, assim, aquele momento que fala assim, aquele insight que a gente tem que vem à tona, que traz a informação da qual a gente precisa naquele momento. E quando essa informação vem a consciência, e aí a gente consegue fazer uma ressignificação e a transformação daquela informação, quando é uma informação de dor, se foi para o corpo, se foi para um outro lugar, né? Assim, se é ou é transgeracional, a gente consegue ressignificar quando você consegue acessar aquela informação necessária para você. Mas primeiro eu preciso ampliar para trazer para o foco. Se você pudesse dizer assim, qual é a máxima que você absorveu do conhecimento da constelação familiar, qual é assim a ideia que mais como é que eu vou dizer isso? Não é que mais liberta, mas é que é mais importante, vamos colocar, dentro do sistema, né? Dentro dessa ferramenta, qual a ideia que quando você aprendeu, você disse assim, uau! Eu acho que a gente não poderia deixar de trazer aqui, a gente está falando de ampliação de olhar, de perspectivas, quando a gente traz para a consciência as ordens, né, refletidas aí e sistematizadas pelo Bert Hellinger, isso vai para nosso dia a dia, para todas as nossas relações, né? Que existe uma ordem e a gente precisa entender que tem uma ordem. Existe um senso de pertencimento, ou seja, todo mundo faz parte dessa ordem maior, né? E que há que se ter um equilíbrio, há que se ter uma justa relação ou uma justa troca entre as partes. Então, quando você pega essa percepção, essas ordens, né, essa sistematização feita pelo Bert e transfere ela para as suas relações, você consegue perceber o quanto que isso traz reflexões para as nossas relações. Eu estou respeitando de que lugar é minha fala, onde é que eu estou atuando, eu estou ocupando uma função que é minha ou estou assumindo um lugar que é de outra pessoa, eu estou respeitando quem veio antes, eu estou incluindo pessoas que possivelmente tenham sido excluídas no meu processo, ou eu sou um exclusor, ou eu fui excluída de algum lugar, eu não me sinto parte daquele grupo. E como são equilibradas as minhas relações, seja elas dentro do meu sistema familiar, seja ela na minha relação afetiva. Quando eu pego essas ordens e transfiro essa para a minha vida, isso faz uma reflexão contínua e uma mudança contínua nas nossas relações. Você falou aí... Oi? Você falou aí, vamos simplificadamente falar sobre essas ordens, né? Você falou aí do pertencimento, você falou aí da precedência, né? Quem chegou antes, eu estou na minha ordem. Às vezes a gente não sabe se está na nossa ordem, então a gente tem que abrir essa possibilidade, né?
o pertencimento, todos pertencem a um sistema familiar, né? Não tem jeito, né? Mas tem mais ordens, então o pertencimento e a precedência é uma ordem importante. Às vezes até numa fila, né? A gente entra na fila e a fila não está feita, e na hora que a gente vai ser atendida, a gente diz, não, mas eu cheguei primeiro, será que chegou primeiro, né? E causa aquela confusão toda. É mais Muitas vezes a gente, você deu um exemplo bom, né? Muitas vezes a gente toma um lugar que não é nosso, né? sem saber. Sem saber. Eu até muito pouco tempo atrás eu não sabia que a minha mãe tinha tido um filho antes de mim, engravidou e esse bebê morreu. Mas nós hoje sabemos que a gente pode engravidar e nem saber quem engravidou, né? Então, eu comecei a aprender a falar, eu sou a sexta filha da minha mãe até onde eu sei, né? Para possíveis incluir possíveis seres que chegaram a ser concebidos, mas não nasceram. E às vezes isso pode soar para algumas pessoas como uma maluquice, né? Uma coisa louca, né? Essa pessoa está dizendo até onde ela sabe. Como assim até onde ela sabe? Ela não sabe quantos filhos a mãe dela teve? Tá? Mas é uma possibilidade de você abrir a chance de você não estar fora da sua ordem. E isso, a constelação me trouxe muitos, não como uma profissional, mas como participante de processos, né? Isso foi muito importante para mim. São pequenos detalhes que mudaram a minha vida. A constelação, ela te mostra essa imagem interna, né? De que lugar que você está ocupando no seu sistema inconscientemente, né? Porque uma coisa, eu sou, como você trouxe aí, né? Possivelmente a terceira filha, e quando você foi ver, sexta filha. Estou trazendo aqui um exemplo, né? Mas a constelação, ela te permite olhar para além, né? Ou seja, a gente vai olhar para aquilo que está oculto, para aquilo que está inconsciente. E quando a gente faz esse processo, é como se a gente estivesse reorganizando esse sistema anterior como um todo, quando você dá lugar para aqueles também que não puderam chegar. Eles não puderam ficar, mas não significa que eles não existiram. Aquela experiência gestacional da sua mãe, ela existiu. Pode ter sido traumática, pode ter sido não percebida, mas ela existiu. E quando a gente olha para o sistema, a gente percebe essas frequências e percebe esses movimentos. E aí fica muito mais fácil para o indivíduo se recolocar, se perceber no lugar, que ele estava no lugar errado, porque começa a pesar demais para ele. Ele não percebe que as coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo. É preciso olhar de que lugar ele fala, que lugar ele ocupa, seja no sistema familiar, seja numa relação afetiva, ou até mesmo numa relação profissional. Muitas vezes o indivíduo vai para a empresa querendo que a empresa seja o pai, né? E vai completamente equivocado para aquele trabalho. E quando, na realidade, ele está buscando o pai lá na família. Porque não percebe, às vezes, essas dinâmicas internas. Ou eu busco no meu parceiro o meu pai. E quando, na realidade, aquele parceiro é meu parceiro, não pode ser meu pai, porque meu pai já tem um lugar. Eu não posso transferir essa função para uma outra pessoa. E muitas vezes, a partir dos nossos sentimentos, das nossas experiências, das nossas necessidades, inconscientemente a gente busca, né, no outro essas expectativas dessas relações ou essas faltas Sim. que nós tivemos. Sim. Né? Com certeza. Então, a constelação, ela nos ajuda muito a olhar para isso. E quando a gente reconhece
essas questões, esse lugar, e até mesmo o tratamento equilibrado entre essas relações, ela nos permite ressignificar, às vezes, comportamentos, mudanças, e nos fortalece, nos empodera num lugar adequado. Porque quando eu estou no meu lugar, eu tenho força. Quando eu estou fora do meu lugar, eu não tenho força. É como um fluxo, né? Eu preciso seguir um fluxo. Se eu estou fora, se eu estou assumindo uma posição que não é minha, eu não estou no meu fluxo de vida. Isso aí que você falou é muito sério, né? Se eu estou no meu lugar, eu tenho força. Se eu estou no meu lugar, eu tenho força. E essa força é a força da vida, que se apresenta quando você se coloca sob os seus próprios pés, no seu lugar, não no outro lugar, né? Então, assim, eu acho muito importante, né? Se eu pudesse falar do mesmo jeito que eu falo assim para as pessoas, a reconexão é um trabalho de vida, todo mundo deve fazer, tá? Eu tenho isso dentro de mim, né? A constelação é um trabalho de vida, todo mundo deveria se submeter. Várias vezes, não é uma vez, não. Em vários e vários e vários e vários processos, porque eu participo de constelações, eu acho que deve ter o quê? Uns, sei lá, nem me lembro mais, uns 6 anos, uns 7 anos. Esse ano eu fiz um trabalho que, uau, né? Foi assim, uau! Então, assim, sempre vai ter algo que não está ainda claro se apresentando. E mais do que isso, o quanto que é bom a gente poder fluir na nossa vida dentro, no nosso lugar, com a nossa força de vida, né? E é isso, né? Porque assim, a cada vez que você olha para você, você libera esse fluxo de energia para que você possa fluir, né? Se a gente perceber, às vezes, muitas vezes, se a gente fizer uma analogia aí, muitas vezes a gente fica remoendo situações passadas, a gente fica preso a uma experiência passada e não está no nosso fluxo, não está no fluxo da vida. Obviamente que a vida é cheia de altos e baixos, Claro. que a gente vive esse movimento, né? Mas se eu ficar só olhando para aquilo que já passou, eu não vivo. Eu não entro no meu estado de presença e não entro no meu fluxo de vida, né? É como um rio, assim, né? Se eu ficar... Eu vou ter alguns obstáculos, mas eu vou desaguar lá no mar. Mas se você é água, você flui. Exato. Se você é água, a água flui. E vai fluir, porque... E a gente trazendo isso para os elementos, a água é emoção. Eu preciso olhar para as emoções para eu poder fluir nas minhas relações de um lugar adulto. Claro. Muitas vezes eu estou em emoções presas a dores infantis, total, não vistas, não vividas, e aí impede o desenvolvimento daquele adulto. Então, um trabalho terapêutico ampliado, assim, a constelação familiar, ela permite esse desenvolvimento e apoia, né, no sentido de auxiliar aquele indivíduo a se reconhecer neste fluxo. Sim. Né? Nas suas forças, tomando a força de onde veio, mas sabendo que ele também tem a sua força e que ele precisa trilhar a sua história, a sua experiência. A experiência dos pais foi dos pais. Ele pode ter uma experiência diferente dos pais. Com certeza. Né? Utilizando, e, aliás, a força dos pais também. Exato. Até como um processo sistêmico, os pais chegaram até um determinado ponto com os recursos que ele tinha. E eu posso ir além, né? Tomando aquelas experiências todas, mas avançando, não repetindo aquele processo ou aquele padrão. E muitas vezes a gente observa no processo terapêutico indivíduos ali
presos nessa repetição de padrão de forma inconsciente, por uma lealdade infantil, por um amor infantil inconsciente. Uhum. Então, quando você vai por um processo terapêutico ou por uma constelação familiar, você tem o suporte do profissional para te auxiliar a ampliar essas percepções e trazer consciência desse lugar. Sim. Agora fala um pouquinho para mim, Rosângela, que eu tô eu gosto tanto, né, das constelações que a gente aqui tá falando bastante, né, do processo, mas eu queria que, como a gente tinha conversado, que você falasse um pouco como que a cura reconectiva e a reconexão te apoiaram nessa história daí, como ainda te apoiam dentro do trabalho das constelações. Bem, se eu for falar da cura reconectiva, né, e da própria reconexão, é como se tivesse me colocando aí de volta, né, me alinhando novamente o meu ser, né, com esse espaço maior, com esse ser maior, com esse uno maior, né? Então, a partir do momento, né, que eu fiz o meu processo, tanto das curas reconectivas, da minha formação enquanto cura reconectiva e até mesmo de reconexão, e quando eu fiz a minha própria reconexão, é como se eu tivesse entrado ali no, vamos trazer assim, tivesse feito o meu ser se alinhou novamente, porque à medida que a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai se distanciando um pouco do nosso ser, da nossa essência, né? E a cura reconectiva e a reconexão me ajudaram muito a reaproximar desse meu ser, dessa minha essência. E se eu estou na minha essência, eu estou muito mais fortalecida e as frequências me ajudaram muito a ampliar aí a minha percepção, o meu senso de observação, a minha intuição, a minha capacidade de observar esse todo. Então, a Rosângela, antes do processo e depois, ela está muito mais refinada, porque é um processo contínuo. E estar em contato e se permitir estar, né? Porque tudo é uma questão de permissão, né? Você se permitir estar em contato com você mesmo faz toda a diferença. Porque quando você se volta para a sua essência, você amplia demais o seu olhar. Você muda muito a sua percepção e refina muito as suas percepções, os seus sentimentos. Então, acho que quando eu fiz o meu processo, tanto de formação quanto o meu processo pessoal, isso veio assim de encontro, né? Veio fortalecer e me fortalecer para viver essa experiência mais próxima daquilo que é meu ser, né? E por isso eu hoje estou num lugar onde eu me sinto muito bem. Não que eu não me sentisse bem nas minhas outras atividades, mas é que eu me sinto mais conectadas e dentro de um propósito de vida, né? De você estar próxima daquilo que a sua essência quer e pode oferecer o melhor, quer apoiar o desenvolvimento do indivíduo, né? A partir do seu próprio desenvolvimento, porque quando nós aprendemos, e para isso eu preciso passar por essa experiência, fica muito mais fácil de eu apoiar o processo do outro. Então, o meu desenvolvimento é contínuo, né? E eu fico... Quando você fala assim, a partir da cura reconectiva da reconexão, me sentir mais próxima do meu ser. A gente costuma dizer, quando a pessoa vai, né, fazer a formação e passa pelo processo, que você se torna frequência, tá? Então, uma vez que você é a frequência, quando você abre um sistema, o que ser a frequência traz uma diferença para o teu trabalho?
Olha, para a gente ser bem direta aqui, amplia demais a minha percepção. E com isso eu consigo ir além daquilo que está posto, né? A gente consegue acessar as informações e outras ondas de informações que estão muito mais sutis. Então, E a pessoa que está com você, ela percebe isso? percebe. Até mesmo nas formações, as pessoas, mas como é que você consegue perceber tudo isso? Eu não consegui ver isso. Assim, isso tudo é uma questão de treino e de prática e de estar em contato com essa frequência mesmo, né? Com essa frequência, com essa onda de informação. Né? Se eu estou nesse lugar, e a constelação é informação, né? Eu acessar essa onda de informação de determinado sistema. Então, se eu sou a frequência, se eu estou nesse lugar, o acesso a essas informações se torna mais fluido, né? Porque é como se eu percebesse mais facilmente aquelas informações que estão ali. Não porque eu sou melhor, é porque eu estou na frequência, eu estou na frequência daquela informação, daquele sistema. Uhum. Eu te entendo bem. Bom, gente, a gente está terminando. Se vocês tiverem perguntas, é hora de fazer. Eu estou vendo o pessoal aí de Natal. Natal, estou chegando aí em setembro, hein? Quiserem fazer perguntas para a Rosângela, fiquem à vontade. E eu estou muito feliz de você estar aqui, porque a gente já está alinhavando essa live há muito tempo. E não sai, não sai, não sai, apesar de todos os transtornos que houveram, né? Eu depois vou pedir para minha querida Bianca dar uma editada no início do vídeo, e aí a gente vai ficar com uma live bacana para a gente compartilhar. Eu sou muito grata por você estar aqui. Para quem não sabe, né, gente, as frequências fazem essa bagunça mesmo, né, nas coisas eletrônicas e é uma confusão, né? Uma Que aqui confusão. juntou uma potência de frequência, né? Então, É bem isso, né? Tem dado muitas questões essa coisa do Instagram comigo. É um sinal para eu vir para o YouTube e largar o Instagram para lá, sabe? Eu, particularmente, gosto mais de estar aqui nesse bate-papo. E é isso. assim, o processo, né, de desenvolvimento, né, Malu, você mais do que eu sabe disso, é contínuo, né? Então, a gente está sempre experienciando, sempre ampliando, né, esse nosso olhar, mas não é um olhar, esse olhar que a gente está falando aqui, não é essa visão assim, eu estou enxergando, não. É um olhar de dentro, né, gente? A gente está querendo trazer esse olhar de dentro, e de dentro do outro também. Então, quando você vai para um processo terapêutico, a gente vai para esse olhar interno, né? Daquilo que eu preciso trazer de dentro e reconhecer de dentro para que eu possa florescer aqui fora de um lugar mais saudável, de um lugar mais seguro, de um lugar mais potente, né? De força, porque eu estou no meu fluxo, eu estou no meu lugar, e com isso eu consigo desenvolver em qualquer atividade que eu queira e que me faça bem, né? Então, acho que o mais lindo do trabalho, dos processos terapêuticos, tanto da cura reconectiva, da constelação, de um processo terapêutico como um todo, é essa possibilidade da gente enxergar dentro. E enxergar com os olhos do coração e não com os olhos, né? Não se chicoteando, né? Do cotidiano, né? Então, assim, eu ir além daquilo que eu apresento, né? Então, normalmente a gente olha aqui, nossa, mas duas pessoas aqui que atrapalhadas, cheio de problemas nessa live. Mas
Vamos dar um lugar para a gente olhar pelo coração e olhar para além disso. E assim é na nossa vida toda. Quantas vezes a gente não está julgando o outro? Quantas vezes a gente não dá chance do outro se apresentar? Porque a gente olhou com olhos contaminados de julgamento, de modelos mentais, e a gente não deu a chance de olhar para o outro com os olhos do coração. Então, eu acho que esse é o lugar, e o processo terapêutico é a gente olhar de um lugar amoroso, de um lugar compassivo, né? Tanto comigo quanto para com o outro da qual eu me relaciono. Então, é daqui desse lugar que eu convido vocês também a começar a se perceber e a se permitir, porque acho que todos nós é uma questão de permissão de novo, a ir para esse lugar, né? De olhar com os olhos do coração, sentir com o coração, né? E se permitir se emocionar com o outro e de ouvir o outro de fato, né? Porque às vezes a gente escuta, mas não ouve, a gente vê, mas não enxerga, né? Mais ou menos assim. Então, estar nesse processo de autodesenvolvimento é um processo de amor. Então, o convite é que a gente se ame, né? Não tem muito jeito. Se não for assim, é dor e dor e dor. E se permita estar nesse lugar de troca com o outro, né? Porque eu preciso do outro para também me desenvolver, né? Sim, sem dúvida. Então, e assim, eu já passei por várias histórias, né, aqui nas lives e problemas e dará, e eu realmente fico bem tranquila, porque eu vou tentar resolver, mas não, se não tiver jeito, eu vou. Sempre tem um jeito de resolver, né? Então, assim, eu não me acho atrapalhada, não. Eu acho que o que é atrapalhado são os recursos. Sim. Eu realmente me sinto assim tranquila, porque acontece mesmo, gente. Porque nós estamos aqui e nós queremos que aconteça, né? E a gente se colocou pronta para isso. Se as ferramentas aqui não puderam nos atender da qual a gente quis, a gente não desistiu, a gente seguiu adiante. E isso também é um outro lugar importante para a gente perceber, para a gente mudar a nossa percepção. Muitas vezes, ao primeiro sinal, a gente quer desistir. Não. E a gente não pode, porque os desafios da vida são muitos. E a gente precisa avançar nesse lugar. Não, a gente precisa de persistência e de amor próprio, a gente precisa persistir. E, na verdade, persistir em quê? Em si próprio. Acreditar em você. Isso, só isso. Querida, muito obrigada pela tua participação aqui. Tá? Espero que você venha outras vezes, que de repente a gente possa trazer tópicos específicos do teu trabalho e a gente conversar sobre esses tópicos. Acho uma questão de saúde mental e emocional nacional. As pessoas precisam saber sobre as ordens do amor. Elas precisam utilizar essas ordens nas suas vidas, sabe? Então, eu sou muito grata, muito obrigada. E continuemos a nossa jornada aí na nossa amizade, nos nossos encontros. Eu primeiro agradeço, Malu, pela oportunidade, porque eu acho que é um espaço importante da gente trocar e trazer um pouco das nossas experiências, né? Porque nós vivenciamos isso, né? Também, para estar nesse lugar que a gente está hoje, né? Então, eu convido quem está aqui conosco, se seguirem lá a parte do Instituto Nefesh Criações Sistêmicas, significa Instituto da Alma, né? Nefesh em hebraico significa alma. Então, é um lugar para que a gente possa olhar de alma para alma. E a gente está com um processo agora, começando em agosto, quem se sentir convidado aí a participar, a gente tem uma formação, na realidade, que é um curso, onde a gente faz um processo terapêutico, né, ao longo de 9 meses aí, para tratar das nossas questões pessoais e aprender também a olhar para o outro, né?
Então, quem sentiu o convite, vê lá na nossa Eu vou página. botar aqui os seus dados, você me manda na informação, eu vou botar o link lá do Instituto para as pessoas irem lá e poderem se informar melhor sobre o seu trabalho. Vou botar o teu usuário lá do Instagram, tá? Uhum. Tá ótimo, eu te agradeço, viu, Malu? E é sempre um prazer estar aqui. Embora eu confesso que às vezes a gente fica assim relutando, né, A para mulher parecia que ia casar hoje para vir falar aqui comigo. a gente fica relutando, né, em falar, em vir para esse lugar, mas é um Ah, espaço que a gente também precisa foi ocupar. lindo, foi lindo, foi lindo, tá? Muito Eu obrigada. percebi. E eu vou encerrar aqui e a gente continua aqui dentro do estúdio. Um beijo para vocês, pessoal. Muito obrigada Gratidão. pela presença. Assistam de novo o vídeo. E é isso. Se tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários do vídeo, a gente responde. Eu mando para a Rosângela. E é isso. Um beijo enorme para a Adriana, Gratidão, para a Maísa, para quem estava aí presente. Tá bom? Até.